Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso pequeno curso, falando agora de equações e funções quadráticas. O primeiro passo que é necessário a gente compreender é como construir um gráfico, um esboço na verdade, como essa questão aqui. Construir os gráficos das funções definidas em R. Essa letra A, y igual a x ao quadrado, um exemplo simples. Eu vou, como de praxe, escolher três valores arbitrários para x, menos 1, 0 e 1, e observar o seu comportamento, substituir esses valores de x na função y e observar o seu comportamento. X é igual a menos 1, se eu fizer isso, vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Se eu fizer x igual a 0, 0 ao quadrado é 0. E se eu fizer x igual a 1, 1 ao quadrado é 1. Observe que esse x ao quadrado é positivo. Se ele é positivo, dizemos que nossa função é convexa, ou seja, é virada para cima. O u é da função, essa curva, essa parábola, é virada para cima. A gente monta aqui, faz 0 aqui, 1 e menos 1, e coloca aqui o 1 em y, ou seja, a gente monta o esboço do gráfico, certo? Outro exemplo, y igual agora a menos x ao quadrado. Então a gente coloca os mesmos três valores arbitrários e a gente substitui na função. Menos 1 ao quadrado é 1, mas só que tem esse menos aqui fora, então fica menos 1. 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0, então continua sendo 0. 1 ao quadrado é 1, mas tem um menos aqui fora, fica menos 1. Então a gente monta aqui o nosso grafo, menos x igual a menos 1, x igual a 1, e o y aqui igual a menos 1. Eu monto aqui o gráfico e minha parábola tangencia o eixo x e volta. Dessa forma, a gente pode dizer que essa função ela é côncava, ou seja, a sua parábola é voltada para baixo. Por quê? Porque o x ao quadrado é negativo. Observe que temos aqui menos 1 vezes x ao quadrado. Esse menos 1, esse coeficiente negativo, que multiplica o x ao quadrado, determina a concavidade da minha função. Se ela é côncava ou se ela é convexa. Aqui é 1 positivo, eu obtenho uma função convexa. Aqui é 1 negativo, eu obtenho uma função côncava. Para qualquer valor que multiplica meu x ao quadrado, se ele for positivo, eu vou obter uma função convexa. E qualquer valor negativo que multiplica meu x ao quadrado, eu vou obter uma função côncava. Esses dois exemplos são funções de segundo grau incompletas. A forma completa de uma função de segundo grau é esta aqui, que representa nessa quesito C. X ao quadrado menos 2x mais 4. Eu coloco os mesmos três valores arbitrários e faço. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 4. 1 mais 2, mais 4. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Se eu fizer x igual a 0, eu vou matar aqui esse x ao quadrado e esse menos 2x. E vou obter simplesmente o 4, que é igual a 4. Esse valor de 4 é justamente o valor na qual o gráfico corta o eixo y. É o termo independente. Analogamente, a função do primeiro grau, onde o termo independente, ou seja, o termo que não vem acompanhado com x, é justamente o termo na qual o ponto, na verdade, em que o gráfico corta o eixo y. Certo? Se eu fizer x igual a 1, fica 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, que é menos 2, mais 4. Fica 1 mais 4, 5, menos 2, 3. Então, o que eu faço? Eu monto a minha função. Aqui com os valores. Aqui, x aqui é igual a 1. Aqui, x é igual a menos 1. Aqui temos 0. Eu monto o esboço. Observe que o x ao quadrado, que determina a função quadrática, ela só é quadrática porque o termo de maior grau é o 2. O termo de maior grau é 2. Ou seja, a variável que está elevada ao maior grau, ou seja, o maior expoente, é igual a 2. A função linear ela tem essa parte aqui, ó,
menos 2x mais 4. Temos x ao quadrado menos 2x voltando mais 4. A função linear, nós teríamos isso aqui, ó, onde o maior termo que teríamos na nossa equação é 1. Mas temos função linear, porque o maior grau da nossa equação é 1. Porém, nesta aqui nós temos uma outra variável elevada a um grau maior do que 1, elevada a 2. Se ela é elevada a 2 e 2 é o maior grau que nós temos aqui na nossa equação, então dizemos que é uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. É só por causa disso. O comportamento agora não é mais uma linha reta, agora é uma curva. Chama de parábola, certo? Vamos lá. Vamos determinar outra coisa importante. Como é que determina os zeros da função, ou raízes. Zeros ou raízes da função. A gente calcula da seguinte forma. Temos aqui uma função quesito A, y igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Eu vou calcular pela chamada função, pela teorema de Bhaskara. Onde delta é igual a b quadrado menos 4ac. A função genérica, eu posso representar a função de segundo grau genericamente dessa forma, como ax ao quadrado mais bx elevado a 1 mais c igual a 0. Esses x ao quadrado são as variáveis, x ao quadrado e x. Esse c é o termo independente. E a e b são os coeficientes, que chama. Certo? Então vamos lá. B quadrado, quem é b? B, tendo aqui minha função organizada, x ao quadrado, x ao primeiro e o termo independente, eu digo que o b é menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Menos 4, que é da fórmula, vezes a, quem é a é 1 aqui, que está multiplicando x ao quadrado, vezes c, quem é c, o termo independente, 2. 9 menos 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 é 1. Aqui agora eu vou aplicar a segunda parte, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é esse valor que a gente achou aqui, dividido por 2a. X é igual a 3, que é menos b, que é menos b é 3 aqui, ó, menos 3, que vai dar menos ou menos mais 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é 1, raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 1, é 2. Então a gente aqui vai ter duas raízes reais distintas. Por quê? Observe esse esboço aqui. Isso aqui é o eixo x. Se eu tiver um gráfico que corta essa minha função em 2 pontos, é porque o delta é maior do que 0. Aí a gente tem duas raízes reais e distintas. Duas raízes. Se meu gráfico simplesmente toca em um ponto, eu posso afirmar, saber com toda certeza, que o delta aqui ele é igual a 0. Se ele é igual a 0, nós temos duas raízes reais iguais. Duas raízes reais iguais. E se o meu gráfico fica flutuando para cima ou para baixo aqui da curva, da reta x, do eixo x, que não toca de forma alguma, nós podemos saber que o delta aqui, ele é menor do que 0. Delta aqui é menor do que 0. Delta aqui é menor do que 0. Vou pegar aqui. Delta aqui é menor do que 0. Certo? Aqui só existe raízes complexas. Aqui não está dentro mais das raízes reais, quando o delta é menor do que 0. Então vamos lá. 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1, 4 dividido por 2 vai dar 2, que é a primeira raiz. 3 menos 1 vai dar 2 dividido por 2 vai dar 1, é a outra raiz. Então a solução dessa equação, nós temos duas raízes reais distintas, onde as raízes são 1 e 2. Certo? Outro exemplo, nós temos aqui esse b. Y é igual a 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Vamos lá. B quadrado. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Quem é b? B é aqui, ó, menos 7. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4, que é da fórmula, vezes 3, que é aqui o a, vezes 2, que é o c. 49 menos 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. 24 menos 49 dá 25.
x é igual, essa forma aqui, ó, primeiro essa, depois essa. Aqui, ó, x é igual a 7, que é o menos b, né? Que é menos 7, menos 7 vai dar 7 positivo, mais ou menos raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 3, 6. Então temos 7 mais 5, 7 mais 5 vai dar 12, divide por 6 dá 2, que é o nosso x1, primeira raiz. E a outra raiz é 7 menos 5, 2, divide por 6. Então vai ser 2 sextos, que simplificando fica 1 terço. Então a nossa solução vai ficar. Nosso problema tem duas raízes e raízes distintas, na qual as raízes são 1 terço e 2. Letra C. Y é igual a x ao quadrado mais 4x mais 4. Vamos calcular o nosso delta. 16 menos 4, que é o nosso aqui, ó, b quadrado. Quem é b? 4. 4 aqui. 4 ao quadrado é 16, menos 4, que é da fórmula, vezes 1, que é o nosso a, aqui, vezes c, que é esse 4 aqui, ó, igual a 0. Nós temos que isso aqui, 16 é igual a 16 menos 4 vezes 4 é 16. 16 menos 16 é 0. Observe que nós caímos nessa segunda condição aqui, o delta igual a 0. Então, o que nós temos? Nós temos duas raízes reais e iguais. Então, nosso gráfico somente toca o eixo x. Então, temos. Sabendo disso, nós temos x, que é essa aqui, ó, essa fórmula aqui, menos b, menos 4, mais ou menos 0, que raiz quadrada de 0 é 0, divide por 2 vezes 1. 2 vezes 1, porque aqui é a. Esse 1 aqui funciona como a. Vamos lá aqui. 2 vezes 1, 2. Menos 4 mais 0 é o mesmo que menos 4 menos 0, que vai dar menos 4 sobre 2. Nós dizemos que x1 é igual a x2, que é igual a menos 4 sobre 2, menos 2. Assim, nossa solução vai ser uma raiz apenas, que é igual a menos 2. Aqui, ó, menos 2, uma raiz apenas. Continuando. Uma coisa interessante é obter a equação do segundo grau a partir de raízes. Eu já ensinei a vocês agora como pegar uma função e obter as raízes. Agora eu vou ensinar o contrário, como ter as raízes e obter a função. Aqui diz, obter a equação do segundo grau das seguintes raízes. De raízes, a é igual a, nós temos raiz 2 e menos 3. Como é que eu faço isso? Observe aqui no canto. A forma fatorada da função de segundo grau é igual a isso aqui, ó. X menos a, fecha parênteses, x menos b, fecha parênteses, vezes aqui, ó, uma vezes a outra. No qual a e b são raízes. Então eu escrevo aqui, ó, eu faço menos a. Se for minha raiz for negativa como esse 3, eu vou fazer um joguinho de sinal. Então, eu vou fazer da forma fatorada x menos a raiz, o que é 2, vezes x menos, aqui a raiz é menos 3, fica menos 3, vai ficar 3 positivo, certo? Então, fica x mais 3. Agora, eu vou fazer uma distributiva, eu vou multiplicar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes 3, menos 6. Então, eu faço x ao quadrado, eu repito. Aqui eu faço 3x menos 2x é igual a x. E 6 menos 6 vai ficar do jeito que está. Observe, você pega essa função, calcule Bhaskara com ela e você vai obter duas raízes reais distintas iguais. Uma igual a 2 e a outra igual a menos 3. Você pode verificar que vai dar certinho. O B. Eu tenho duas raízes. Uma raiz igual a 1 meio e a outra menos 3 sobre 2. Eu vou aplicar a forma fatorada na minha função do segundo grau. Qual é a forma fatorada? X menos a raiz, x menos 1 meio, fecha parênteses, aparece x menos a raiz aqui. Esse menos não é da fórmula não, estou fazendo um jogo de sinal porque essa raiz aqui é negativa. Se fosse positiva, ficaria simplesmente x menos 3 sobre 2, mas é menos 3 sobre 2, eu faço menos 3 sobre 2, eu faço menos por menos, mais, aí fica positivo aqui. X mais 3 sobre 2. Aí eu vou fazer a distributiva novamente, fica x vezes x, x ao quadrado.
x vezes 3 sobre 2, 3 sobre 2x, menos 1 meio, vezes x, menos 1 meio de x, e menos 1 meio vezes 3 sobre 2 vai dar menos 3 sobre 4. Multiplico somente 1 vezes 3, 3, e 2 vezes 2, 4. Multiplico numerador com numerador e denominador com denominador, certo? Agora eu repito x ao quadrado aqui. Aí faço 3 sobre 2x menos 1 meio de x, repito a base, e subtraio os expoentes. 3 menos 1 dá 2, 2 sobre 2 é 1. Então fica simplesmente x. Menos 3 sobre 4, fica do jeito que está. Pronto. Simples assim. O c, eu tenho duas raízes novamente, 1 e menos raiz de 2. Aplico novamente x menos a raiz, menos 1, vezes, novamente, x menos a raiz. Então fica x menos 2, raiz de 2. Então menos por menos dá mais, então fica raiz de 2 positivo. Eu faço a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes raiz de 2, raiz de 2x. Raiz de 2 vezes x, na verdade. Menos 1 vezes x dá menos x. E menos 1 vezes raiz de 2 dá menos raiz de 2. Agora eu faço, repito aqui o raiz de 2. Aqui você observa que eu tenho esse x aqui e aqui em evidência. Eu vou deixar em evidência, eu tenho nos dois membros. Eu vou deixar em evidência. Então deixo x em evidência, aí faço raiz de 2. Eu tirando aqui o x, fica somente raiz de 2. Aqui eu tirando o x, fica menos 1. Isso aqui é igual a isso? Observe. X vezes raiz de 2 dá raiz de 2 vezes x. X vezes menos 1 dá menos x. Então isso aqui é igual a isso aqui. Então a forma fatorial está certa. E aqui eu só escrevo o que faltou, que esse menos 2 que estava aqui, somente baixo ele. Então a função que vai me dar essas duas raízes é a função x ao quadrado mais a parênteses raiz de 2 menos 1 vezes x menos raiz de 2. Pronto. Por fim, vamos determinar a imagem e o domínio das funções definidas em R. Observe, vou começar aqui com uma função incompleta, que é esse x ao quadrado, menos 3x, que é a letra A. A fórmula para determinar o ponto de máximo e o ponto de mínimo é essa fórmula aqui, ó. Y de máximo ou de mínimo é igual a menos delta dividido sobre 4A. O que é isso? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Observe. Uma função convexa, ela tem um ponto de mínimo. Ou seja, a imagem que eu quero, que é todos os valores de y para que minha função existe, todos os valores de y, imagem é y. É essa parte aqui, ó. É do ponto, se a função convexa, ela tem um ponto de mínimo. É daqui para cima, ou seja, aqui, ó, daqui para cima. Se ela tem um ponto de máximo, é uma função côncava, é do ponto de máximo, que é o topo da ladeira, até para baixo, ó. Daqui para cima não existe função, é daqui para baixo. Então, minha imagem vai ser desse ponto de máximo para baixo. No caso, uma função côncava, convexa, na verdade, vai ser do ponto de mínimo para cima. Aqui eu vou achar essa função. Fica menos delta. Quem é delta? É b quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9. Menos 4, que é da fórmula. Vezes 1, que é o a. Vezes, não tem c. C aqui é 0. Mas se aqui é 0, então eu vou cortar essa parte aqui. Fica menos 4. Vezes 1 vezes 0. Tudo isso aqui vai dar 0. Então vai ficar menos 9 sobre 4. O meu ponto. Mas esse ponto é de máximo ou de mínimo? O x ao quadrado vai dizer. O x ao quadrado ele é positivo. Se ele é positivo, ele é convexa. Se é convexa, ela tem um ponto de mínimo. Então, a minha imagem vai ser, se ela é convexa, ela tem um ponto de mínimo. Se ela tem um ponto de mínimo, minha imagem vai ser do ponto de mínimo para cima. Observe. Eu digo que minha imagem, o conjunto de imagem será I todo y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual a menos 9 sobre 4. Ou seja, vai daqui para cima. Definido positivo. Certo? O domínio. Essa minha função não tem restrição. Ou seja, qualquer valor de x que eu colocar, vai me obter um valor de y. Não tem uma assíntota, não tem fração, não tem nada. Tem apenas x ao quadrado menos 3x. Então eu digo que o meu domínio é x pertencente aos reais, tal que tem que ser um x real. X tem que ser real, tal que o domínio é todos os números reais.
Ou seja, se não tem restrição, qualquer número serve. Se qualquer número serve, como é que eu escrevo isso? Escrevo que meu conjunto de domínio é todos os números reais. Ou seja, qualquer número real que colocar, seja positivo ou negativo, vai dar um valor de y. Quando eu falo de máximo e mínimo, eu falo de imagem. Imagem é y. Domínio é x. Imagem é y. Domínio é x. Certo? 1b. Essa letra B vai poder clarear as ideias. Y é igual a menos x ao quadrado sobre 2 mais x mais 1. Eu vou calcular novamente o ponto de máximo. O ponto aqui ponto do crítico. Menos delta sobre 4a, que é igual a menos b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1 meio, vezes c, que é 1. Isso aqui vai dar 4, menos 4 vezes 1 meio, vai dar 4 sobre 2 é 2. 2 mais 1, 3. E nesse menos aqui fora, mas esse menos aqui fora morre com esse menos aqui de baixo. Que aqui é 4a. Quem é a é menos 1 meio. Fica 4 vezes 1 meio. Que fica menos 4 sobre 2 é menos 2. Esse menos aqui morre com esse, então aqui vai ficar 1 mais 2, 3. 3 sobre 2, positivo. Certo? O x aqui, vocês observam que é negativo, então essa função é côncava. Se ela é uma função côncava, vamos ver aqui no nosso esquema, função côncava, ela vai ter um ponto de máximo. Se ela tem um ponto de máximo, vai ser todo valor menor do que o ponto de máximo. Todo valor menor do que o ponto de máximo. Observe, a minha imagem vai ser y real, qualquer y real, tal que o y seja menor do que ou igual a 3 sobre 2, ou seja, menor do que o meu ponto de máximo. Certo? Agora o meu domínio. Meu domínio, novamente, não tem nenhuma irregularidade. Então, de que meu domínio é definido como todo x real. Todo x real. Sempre vai ser assim? O domínio sempre vai ser todos reais? Não. Existem casos que existem restrições no meu domínio, como um exemplo aqui, essa letra C. Essa letra C será y igual a raiz quadrada de x mais 2 dividido por x menos 4. Observem, x é a raiz quadrada disso aqui. Se é quadrada, observem a raiz de índice par. O interior dela aqui, o interior desse radical, tem que ser, por obrigação, porque a raiz de índice par tem que ser positiva, ou igual a zero. Então eu faço raiz quadrada de x mais 2, só que x mais 2 tem que ser maior do que zero, é restrição. Eu pego esse 2, jogo para o outro lado, fica x maior ou igual a menos 2. Isso é a primeira restrição. Outra restrição é que x menos 4 está no denominador, isso aqui é uma fração. Isso aqui não pode ser zero, porque senão seria uma indeterminação. Então eu faço x menos 4 tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente de 4, certo? Eu fiz uma representação gráfica aqui. Ó. Observe. Quando eu trato do denominador, uma restrição no denominador, nós estamos falando de assíntotas. É um conceito diferente. A assíntota é simplesmente um valor de x na qual o gráfico não pode, de forma alguma, ser. Ou seja, aqui a assíntota é 4. O grafo aqui, eu fiz uma representaçãozinha do gráfico. O gráfico, essa linha aqui azul, vocês estão vendo, é x igual a 4. O grafo jamais será igual a 4. X igual a 4. Isso não existe, é determinação. O gráfico ele passa muito perto de 4, mas ele nunca vai ser 4. Ó. Tanto aqui ele passa muito perto de 4, como aqui ele vem aqui muito próximo de 4. Ele fica beirando essa reta, mas nunca será 4. Essa reta paralela ao eixo y. Certo? Se chama assíntota, contendo no denominador, é a assíntota horizontal. Horizontal. Contendo no denominador, essa parte aqui. O denominador é a assíntota vertical. Vertical aqui, ó, que é em x. Certo? Essa assíntota aqui, ela interfere em que valores? No valor do domínio, porque o domínio ele apresenta uma falha. Imagine uma ponte, que você vai na ponte e falta um pedaço. Isso chama de descontínuo. Você vai em uma ponte, ela falta 10 metros. Como é que você vai passar na ponte se ela falta 10 metros? Você não vai pular. É justamente o conceito de descontinuidade. O domínio é todo x real, tal que x seja maior do que menos 2, como a primeira restrição que eu mostrei a vocês. É do numerador, e tem que ser diferente de 4, que é a restrição do denominador.
Uma restrição é do numerador e a outra restrição é do denominador. Isso aqui é do numerador, isso aqui é do denominador. Ou seja, tem duas restrições. Qualquer valor que esteja maior do que menos 2 e diferente de 4, ele está valendo. Agora, a imagem. A imagem aqui é um caso interessante. Existe aqui outra assíntota, uma mais oblíqua de se observar. X igual a 0. Y igual a 0. Ou seja, o gráfico, vocês observam aqui, ele não vai tocar também o eixo X. Ou seja, ele não vai cortar o eixo X. Y igual a 0 também é outra assíntota. Certo? Vocês observam isso. Porém, se eu fizesse uma sombra aqui, ó, sobre esse gráfico. Vocês se lembram que a imagem é sempre em relação a y. Essa parte desse gráfico aqui, essa metade desse gráfico, ele faria sombra no eixo y. Todo valor de y de 0 até o infinito, ele estaria dentro desse intervalo. Só não o 0. Porque y não pode ser 0. Y não é 0. Você pode fazer aqui e não vai dar, conseguir dar y igual a 0. Certo? Porém, esse lado aqui, y é 0. Olha a direção daqui, ó. Que menos 2 aqui é menos 2 em x e 0 em y. Essa coordenada. A coordenada aqui desse ponto é menos 2 em x e 0 em y. Essa coordenada aqui. Essa aqui, ó. Então, aqui é todos os reais positivos, com exceção de 0, a imagem dessa parte de cima aqui. E essa parte de baixo é todos os números reais negativos, incluindo 0. Quando eu somo as duas imagens dessa aqui, vai dar os reais. É um caso bem interessante, no qual temos uma função descontínua. Se tem uma função descontínua em duas partes, eu tenho que analisar a imagem de uma e somar com a imagem da outra. Certo? Eu somo a imagem de uma, que é todos os reais positivos, com exceção do 0, com a imagem da outra, que é todos os reais negativos, incluindo 0. Então, nós temos, juntando uma com outra, vai dar o conjunto dos reais. Certo? Muito obrigado por assistir até aqui, pessoal. E com essa aqui a gente encerra a parte de equações quadráticas. Muito obrigado, viu?